Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. Eu sou o Quinteiro, você me acha no X sobre o arroba Hugo_Quinteiro. E no episódio de hoje vamos falar sobre Bitcoin não tem uso industrial, monetizando energia em bilhões de dólares. E comigo tenho Felipe, o investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tudo tranquilo. Só para constar, você também me acha no Twitter, @investidordesk, porque não coube descentralizado. E, enfim, vamos falar. Vou mandar um e-mail pro Bitcoin tio Elon Musk para deixar de ser descentralizado. É melhor, né? né, cara? Aproveita que você tem contato com ele, né, e tal. Mas, enfim, vamos falar, vamos expandir um pouco acerca, né, do Bitcoin, principalmente nesse ponto que a gente está da economia mundial, onde a gente está vendo cada vez mais aceitação, a gente vê políticos falando de Bitcoin, tá muito na mídia, mesmo que seja sobre bloquear, proibir ou permitir, como permitir, né? Uhum. A gente começa a entrar mais nessas discussões acerca dessa expansão sobre esse assunto, né? Escalabilidade social, como falamos no artigo que tem no Substack, e obviamente tem uma aula do nosso curso Fold. Sim. Tem um. Acho que vale a gente voltar. O ano é 2010, né? Tá. Olimpíadas da África. Olimpíadas não, Copa do Mundo da África do Sul, né? E nós. E sempre se voltamos, né? Ao Bitcoin Pizza Day, a primeira transação de Bitcoin. E o Laszlo já deu algumas entrevistas sobre. E uma delas que me chamou a atenção para fazer esse episódio, justamente foi quando ele comentou, né? Assim, por que 10 mil? Perguntou para ele, por que 10 mil bitcoins? E ele falou que foi mais ou menos o preço em energia elétrica que ele gastou para minerar esses 10 mil bitcoins era equivalente ao preço das duas pizzas. Ou seja, na primeira transação comercial, né, de uma troca monetária do Bitcoin, já foi precificado pensando em a monetização, né, o retorno da energia elétrica gasta. Então, o Bitcoin sempre teve, comercialmente falando, uma proximidade com a monetização ou com o custo de energia elétrica para que se atribua valor a ele, né? E o próprio sistema, né, de Proof of Work é basicamente utiliza-se muito energia elétrica. Então, a monetização do Bitcoin está sempre ligada à energia elétrica. Tá. Ah, Esse é eu o, tô. esse é o, Não, esse é o primeiro ponto, né? Então, a monetização da energia elétrica é de uma forma disruptiva à tradicional. Porque até o momento a gente utilizava energia elétrica para a geração de outras coisas, né? Você podia utilizar a eletrólise para fazer produzir alumínio a partir de metal, você podia, né, de bauxita, se eu não me engano, posso estar em erro. Mas o processo de obtenção mais tradicional do alumínio é por eletrólise, por isso que ele é tão importante a reciclagem, porque aí você utiliza muito menos energia, né, para reciclagem, então virou uma febre. Outra coisa que utiliza para monetizar energia elétrica, então, sei lá, você vai fazer soldas de metal, né, a partir de energia elétrica, para que você construa um novo bem. E essa foi a primeira vez que você utiliza, né, a humanidade utilizou energia elétrica direto para a produção de um criptoativo
que passou a ter valor no mercado. Então, é uma forma mais direta de monetização de energia elétrica que eu creio que já houve na humanidade. Não me ocorre outra forma de monetização direta de energia elétrica que seja tão direta e tão rápida como a mineração de Bitcoin. Você quer dizer que não houve na história, Não, né? não me vem, pelo menos. Não sei se vem na sua cabeça algo que a energia elétrica monetizou tão rapidamente, só utilizando energia elétrica, que o Bitcoin tenha feito de maneira tão rápida, tão direta, a partir de computadores. A questão é que no caso do Bitcoin você tem essa produção mais direta, né? E com todas as outras coisas é uma produção mais indireta. Então, se você for pensar no uso da energia Uhum, elétrica, tem o uso que a gente precisa, né? Em casa, para você acionar um ventilador, um aquecedor, o computador que seja, ou manter a sua geladeira ligada, né? São usos normais. Só que da mesma forma, você tem outras formas um pouco mais indiretas, né? De pegar esse uso energético e transformar em coisas que rentabilizam. Por exemplo, essa mesma energia elétrica que vai ligar uma mesma geladeira pode estar ligando uma geladeira de um restaurante que vai uhum, eventualmente vender produtos e gerar renda, né? Por aí vai. No exato. caso ou sei lá, manter um aquecedor de um escritório que também gera frutos. Enfim, no caso do Bitcoin, a gente tem sim a mesma ideia de você partir da energia elétrica, partir do uso da energia elétrica para gerar esse produto final, né? No caso, o Bitcoin sendo o produto final dessa energia elétrica, assim como a energia elétrica que, sei lá, é usada no escritório, gera o produto final que, sei lá, é o Twitter que a gente usa para né, divulgar as coisas na internet, etc. Então, assim, um só é um pouco mais direto que o outro. É mais ou menos essa a ideia. É. E, e, e a possibilidade que isso abriu de monetizar energia elétrica que antes era ociosa ou inviável. Vamos, né, falar o que é os dois conceitos. A gente falou isso em episódios de mineração um pouco mais por cima, mas acho que vale a pena aprofundar um pouco mais aqui. A energia ociosa é aquela que, por um determinado horário do dia, ou por uma determinada situação climática, que seja temporário, ela não é utilizada. Então pode acontecer num o próprio grid de energia. Então, de madrugada em Itaipu usa-se menos energia. Por quê? Porque as pessoas estão dormindo nas cidades. Né? Aí quando se acorda, né, você usa uma quantidade maior de eletrodomésticos e tal. Então você tem uma oscilação natural na produção. E a gente ainda não tem uma forma muito viável. Existem algumas pequenas e experimentais, mas a gente não tem uma forma muito viável de ficar estocando energia. Né? É o famoso meme do estocar vento da Dilma Rousseff em alguma época da década de 2010. Mas você, com o Bitcoin, consegue monetizar essa energia que antes era ociosa ou que era descartável. Por exemplo, gás natural não é toda reserva que você consegue explorar diretamente, porque dá muito trabalho. Né? Você fazer um gasoduto é uma infraestrutura grande para você coletar esse gás. E o que acontece muitas vezes, principalmente nos poços de petróleo do Texas, que eu sei o que acontece, eles simplesmente queimam. Porque é melhor queimar do que você jogar o gás direto no ambiente, porque aí, enfim, é melhor que ele seja queimado antes. Mas você simplesmente queima no lugar que você está extraindo. E com o Bitcoin você consegue, né, captar essa pequena quantidade de gás em loco com um gerador a gás, gerar energia elétrica e produzir Bitcoin em loco. Então,
você consegue monetizar essa energia, você consegue, por exemplo, às vezes uma hidroelétrica ficaria muito longe para ser operacional. Isso significa que hidrelétricas têm que estar relativamente perto do lugar que ela vai fornecer energia, porque você perde muita energia na transmissão, então você precisa estar num lugar que esteja próximo às pessoas que vão utilizar. Com o Bitcoin, você pode ignorar o fato das pessoas, entre aspas, e um projeto desse pode se tornar viável porque você pode minerar o Bitcoin em loco onde essa energia está sendo produzida. Então isso viabiliza produção de energia e, na escala de Kardashev, né, aproxima a nossa civilização em termos evolutivos, né, do nível 1, que seria utilizar todo o recurso energético disponível no planeta. Né? O nível 1 é esse. Então isso já é uma coisa interessante, né? Sim, só um pequeno adendo, né? Que a gente já falou algumas outras vezes, mas vale relembrar que se você for avaliar em termos de um uso eficiente de energia, um uso eficiente do que sobra da energia, e muitas das vezes de você reciclar as coisas de forma que energia não seja perdida, a gente tem visto o direcionamento dessas energias extras para a mineração de Bitcoin, visto que você consegue aproveitar elas mesmo e dar essa finalidade. Você, no fim das contas, minera Bitcoin com essa energia que estaria sendo jogada fora, Exato. quando isso não é ainda atrelado a coisas que fazem com que você tenha maior eficiência no gasto energético, etc., é só para mostrar para as pessoas que aquela tese, né, que muitos trazem aí, que o Bitcoin consome muita energia e ele, portanto, é inviável, ou isso e aquilo, ela meio que cai por terra quando você entende, né, e vê o tanto que está sendo feito de trabalho, na verdade até muito melhor, eu diria, do que no mundo tradicional, para você ter uma mineração de Bitcoin eficiente que gera lucros para quem está fazendo isso e principalmente se o lucro não é o seu objetivo, você consegue de fato guardar ou assim fazer bom uso dessa energia que estaria sobrando. É só esse adendo, né? Não, com certeza. Tem um outro exemplo também, isso eu cheguei até a ver documentário. Na Pensilvânia, eles estão fazendo o reaproveitamento de carvão residual. Lá, o carvão fazia a primeira queima, que era a maior parte da energia, e eles pegavam aquele resto e jogavam e faziam aquelas pilhonas extremamente ruim para o meio ambiente, né? Deixar aquilo lá, parecia cenário de vulcão, sabe? Aquelas pilhas preta meio torrada lá. E eles estavam sempre buscando algo em relação a isso. Tentaram fazer uma época com uma requeima disso, porque quando você queimava ele de novo para gerar energia elétrica, apesar da queima não ser muito grande, o subproduto final já era uma cinza muito mais aceitável para o meio ambiente, né? Já tinha um impacto ambiental muito menor. Mas essa produção de energia nunca se consolidou, por quê? Porque era uma energia que você não podia contar, então ela tinha que vir de fora do grid. Então nunca conseguiu manter aquilo ligado de forma a consumir de fato em quantidades suficientes aquele carvão. Então era uma usina que ficava ligada para emergências ou alguma situação assim de catástrofes, mas eles não conseguiam dar aplicação. E passaram a minerar Bitcoin com isso e transformar não só aquela usina em algo viável, como eles já tinham planos até de expandir para outras, né? Porque além da questão de segurança que dava para o grid de energia, eles conseguiam monetizar a energia o tempo todo e estavam dando conta daquelas pilhas de carvão residual que era tóxico para o meio ambiente, que podia contaminar a água, uma série de coisas, e quando ele fazia essa segunda queima, né, o material sobrante resultante já era inerte, então já não tinha mais esse problema de contaminação, conseguia fazer adubo, uma série de coisas assim. Então, esse potencial do Bitcoin, né,
industrial, e aí já é uma indústria virando para cima disso. Era esse o ponto que eu quero começar a falar agora, né? Já começa a se formar uma indústria de monetização rápida e eficaz de energia elétrica que esteja sobrando, que tenha uso alternativo, que era desperdiçado para nova, né, no caso do carvão, do gás natural e em estação de petróleo. Então começa-se a criar esta indústria, esse uso industrial que antes não existia. Antes do Bitcoin, simplesmente isso não existia. Ou era desperdiçado, ou projetos não iam para frente, né? Tá, eu acho que ainda era uma discussão do que se fazer e de como fazer para reutilizar, né, essa energia, tipo da coisa que agora que a gente tem a opção de usar o Bitcoin, tá meio que, é até estranho falar, né, mas o pessoal tem avaliado, tipo assim, dá para minerar Bitcoin com esse negócio aí, e vamos ver, né, são aqueles vários exemplos que a gente citou nas aulas de mineração, né, lá no curso, que você consegue, às vezes, você vai ter uma empresa de, sei lá, de aquecimento de interiores, uma empresa Uhum. de aquecimento de piscina, e você atrela isso, obviamente, com mineração de Bitcoin, né? Então, assim, e aí tá a grande jogada, né? Exato, com certeza. E essas atividades, né, começaram a crescer num ponto em que elas passaram aí para a bolsa de valores. Então, assim, as grandes operações de mineração estão listadas em bolsa de valor. Isso é uma atividade industrial, né? Sim, com certeza. É lógico que o objeto do que gera ele pode não ter tantos mais usos, né? Porque o Bitcoin ele transmite informação monetária e informação. É uma rede que transmite informação, né? Então, se quiser, né, tem aquela você pode gravar uma informação na rede. A primeira transação foi isso, né? Satoshi no lá e marcando a notícia da página do jornal, né? No dia do lançamento. Então, transmite e imortaliza, por assim dizer, uma informação numa rede descentralizada. Então ele tem outros usos que não o monetário, né? Isso é um ponto importante, né? Ele transfere informações, é uma rede de informações. Tanto é que o pessoal gastou um monte de tokens de Bitcoin para gravar JPEGs e afins, claro, com uma vontade especulativa, mas você não pode, se você chama NFT de arte, como arte digital, você não pode desprezar que os Ordinals e Inscriptions foram uma forma de arte que aconteceu na rede do Bitcoin e tem acontecido, né? Óbvio que agora está num menor grau, a especulação está menor em relação a isso, tanto é que a rede tem enfrentado menores problemas com transações ultimamente, né? Principalmente em valor de taxa. Mas nós Um, de- temos. Fala, detalhe. um detalhe também que, né, para a gente falar além do uso monetário do Bitcoin, né, a gente tem que avaliar o Bitcoin como dados, né? Uhum. Que era um pouco diferente já difere um pouco do papel moeda, né? Onde você anda com aquele papel, mas o que eu tenho é um papel. Sim, tudo bem. Mas é uma representação do dinheiro, né? O Bitcoin, ele nem sempre será uma representação do dinheiro. Então, ele está além desse uso puramente monetário. E assim, eu não vou falar de NFTs na rede do Bitcoin, nem nada, que sim, são outros usos, mas um que eu achei principal, que era a questão das inscriptions que você pode fazer, não pelo fato de você fazer um NFTzinho usando inscription, mas pelo fato de você conseguir colocar dados e textos até relativamente pequenos em alguns SATs.
isso não é questão de você marcar aquele Satoshi para você vender ele porque ele é mais raro, mas para você começar já a ideia de fazer registros em blockchain Uhum. que vão ser inalterados e que vão ficar salvos, atrelados a essa time chain, né, do Bitcoin, aonde, pô, no bloco tal, alguém firmou isso, isso e aquilo. E aí você tem lá duas carteiras que a pessoa, para comprovar, tem que assinar alguma coisa com aquela chave privada, né? E você tem um contrato, basicamente. Então, assim, a gente já tem possibilidades de ir muito além do uso monetário, né? Só para constar. Sim. E vou fazer uma provocação agora. O mercado de ASICs, né, de Bitcoin, é outro mercado bilionário, né, que está usando tecnologia de ponta. Né, nós temos chips de ASIC de 3 nanômetros. Né, é a tecnologia mais avançada que temos hoje na produção de chips, está sendo usada para a produção de ASICs de Bitcoin. Então vejam a demanda que é isso, né? Tecnológica. E esses chips e conexões e afins dessas placas usam inclusive metais nobres. Dentre esses metais nobres, o ouro é utilizado em conexões. Ou seja, as pessoas preferem pegar o ouro, colocar ele numa placa e usá-lo para minerar Bitcoin, né? Dá o uso industrial do ouro para, quer dizer, não é como reserva de valor, não é como nada, é para minerar o Bitcoin, ou seja, nós temos um passo de uma commodity sendo usada para minerar o que eu acredito ser uma outra commodity, né? Tanto é que o mercado tem encarado ela mais ou menos como uma commodity, né? O processo de mineração é basicamente uma agricultura de produção de Bitcoin, né? Não aumenta a produção, mas é dividir essa fatia desse bolo, porque ela está cada vez mais lucrativa. E então nós temos esse ponto interessante que ouro tem sido usado para fazer ASICs que são usadas para minerar Bitcoin. E esse processo todo de mineração tem sim criado uma indústria muito grande e muito poderosa, né? Que óbvio tem episódios nossos aqui falando dos problemas que isso causa, das críticas disso, como a gente prefere até mostrar como existem formas mais descentralizadas de fazer isso, mas não é esse o escopo, é para mostrar que até o próprio ETF do Bitcoin tem tratado o Bitcoin como se commodity fosse, né? E o mercado está precificando ele desta forma, né? Por isso que tem tanta gente player grande entrando na mineração, porque o custo de produção do Bitcoin acaba sendo menor e além do desejo dele ter esse Bitcoin, seja para colocar no ETF, seja como a Tether tem feito, que é para aumentar colateral em cima do USDT que ela produz, mas você tem essa demanda e uma busca das pessoas por, eventualmente, em situações em que ela tem acesso à energia barata barra gratuita, ela poder criar bitcoins a um preço menor do que o preço de mercado, ou seja, tem essa demanda ainda para isso acontecer. Tudo isso em nível que eu vejo praticamente industrial da coisa. Isso sem contar com possibilidade de isenções, né? Em alguns lugares a gente tem empresas que Exato, têm muito isenções bem. para isso ou para aquilo, descontos talvez na energia, se você tiver um gasto acima de tanto.
E principalmente se o seu negócio, às vezes, você tem alguma coisa rural ou algo que você consiga ter, sei lá, placas solares, energia mais barata, você consegue ter acesso a Bitcoin totalmente mais barato. Então, assim, criação de Bitcoin do nada e sem KYC. São coisas a serem avaliadas, né? Com certeza. Só para mostrar o tamanho desse mercado hoje, né? Se a gente for pegar, né, e nós estamos em subsídios hoje, são produzidos aproximadamente 450 bitcoins por dia apenas de subsídios dos blocos encontrados. Isso por ano dá mais de 164 mil bitcoins, que dá uma soma hoje, né, nesse período que está 57 mil dólares o Bitcoin, dá mais de 9 bilhões e 300 milhões de dólares só em subsídio. Nós não estamos falando nem de valor de taxa, né? Que em alguns momentos se torna bem relevante dependendo da situação que a rede se coloca, mas só considerando isso, nós estamos falando de uma indústria de 9 bilhões de dólares este ano, né? Projetando o preço de hoje, sabendo que isso, apesar da oscilação que tem, pode ser muito maior ou menor dependendo das questões do mercado. E é interessante que os players podem entrar nisso, né, e conseguir esse Bitcoin mais barato com ASICs, principalmente quem tem a necessidade de possuir esses tokens a longo prazo. Então você ainda tem essa condição e é por isso que a mineração tem sido cada vez mais buscada pelos players, né? Então, seja comprando ações, sejam, né, de grandes mineradoras, sejam se tornando mineradoras, né, para conseguir o Bitcoin mais barato. Então, é uma busca para que esta indústria toda aconteça. Eu acho que isso é um, eu acho que isso é um uso industrial, apesar de não ser um uso direto do token como indústria para ser construído algo em cima, porque o token tem características muito mais monetárias. Mas a rede Bitcoin, eu creio que ela tem um bastante uso industrial. Na verdade, se você for olhar, se você for pensar como uma empresa, o que a empresa está fazendo nesse caso é um investimento. E ela está tendo como retorno o token, né, Bitcoin, né, a moeda do Bitcoin, Ou porque, dólar. Ou às vezes os caras estão olhando só dólar e então, não tem. ou isso, mas assim, a grande questão é que o que o cara, qual que é a mentalidade do cara? Ele vai investir um dinheiro para, né, para fazer essa mineração, ou vai usar uma energia que ele tem excedente, não sei, mas ele tem essa empresa que, poxa, se beneficia de um subsídio ou que tem energia sobrando. E aí o cara opta por fazer um investimento de longo prazo, às vezes custoso, etc., para ele receber o quê? Bitcoin. Por quê? O raciocínio dele já é pensando no Bitcoin como se fosse um ativo para a empresa. Uma coisa, seja lá qual for essa coisa, no caso é uma moeda digital, mas algo que naturalmente valoriza ao longo do tempo, e imagina-se que vai continuar dessa forma, eu tenho agora esse ativo dentro do balance sheet da minha empresa. Então, assim, o cara ele pode fazer isso e ter o Bitcoin como um ativo, ou ele pode fazer isso e vender o Bitcoin que seja, assim como muitos mineradores fazem, para ter mais caixa. Então, de toda forma, em termos empresariais, um investimento que você faz. Não está fora, entendeu? Sim, sim. E, e eu vejo isso como uma formação industrial, sabe? Você tem tecnologia sendo aplicada para a formação de novos equipamentos que são mais eficientes, né? Você tem uma indústria de tecnologia da, do, da computação, você tem a indústria
da energia sendo repensada, né? E uma coisa comum que falam, né? Por exemplo, ah, ah, mas a energia pode ser usada de outra forma. Tá, bonitão, pode ser usada de outra forma, mas as pessoas estão preferindo utilizar ela para mineração, dadas as características, né? Você consegue usar ela 24 horas e 7 por dia, da mesma forma que a energia, né, é desperdiçada, ela deixa de ser aproveitada às 24 horas por dia. Ela Você consegue estabilizar grids de energia de uma forma mais eficiente. Ele é totalmente modular, então cada equipamento padrão da indústria hoje tem nas voltas de 3 a 3.500 watts. Então você consegue modular, né? Preciso reduzir 10% do consumo de energia. Você vai lá e desliga 10% das suas máquinas. É rápido, né? Isso custa minutos, né? Você consegue modular muito rapidamente o que você precisa. As empresas se comportam, né, na bolsa de valores como produtoras de commodity, então elas respondem ao preço elas reagem ao preço das commodities que elas produzem, não é? Da mesma forma que uma mineradora de ouro aumenta o valor dela se o valor de ouro aumenta e cai se o valor de ouro diminui, normalmente é isso, né? Pode acontecer certas situações que não façam, mas normalmente é isso. A mineradora de Bitcoin que se comporta da mesma forma. Eu vejo que em um futuro, talvez as empresas de energia, dependendo do como elas gerirem o grid delas e divulgarem que fazem isso minerando Bitcoin, também possam ter reações positivas ou negativas em relação ao preço por estarem indexadas em Bitcoin. Porque, suponhamos, uma empresa, uma Itaipu da vida fosse listada em bolsa. Se ela estivesse minerando Bitcoin, ela poderia colocar no balanço dela que minerou tantos $1.000 em Bitcoin, pode ter feito a venda e tal, e apresentar um resultado financeiro melhor no final das contas, e isso valoriza ela no mercado, né? Ao contrário das que não fazem e não venderam tanta energia e geraram um prejuízo ou um menor lucro. Então eu creio que isso pode ser precificado no mercado no futuro também. Exatamente. São perspectivas para longo prazo. E interessante, né? Como que a gente falando do uso industrial do Bitcoin, pelo menos me remete muito, né? Ao nosso módulo de mineração lá do Fold. Uhum. Porque, né, tem muito essa ideia de você trazer mineração para a parte industrial e rentabilizar com isso, etc. Então, eu acho que nesse ponto, sim, pode ser que no futuro isso seja avaliado, assim como você tem, né, as N formas que você avalia a saúde da empresa, uma delas pode ser, primeiramente, a utilização dessa energia ociosa. Então, não estou falando de Bitcoin, estou falando de utilização de energia ociosa. Alguns países não vão falar, não vão querer mexer muito com Bitcoin, porque eles simplesmente não gostam, né? E seja lá como você usar essa energia ociosa, beleza. A gente, nessa vibe, né, de pegada de carbono, eu imagino que isso venha a ser uma discussão e não muito tempo. Quando a gente avançar um pouco mais, ou talvez para países que são mais pró-Bitcoin, você talvez tenha também no balanço dessas empresas e uma avaliação positiva delas essa ideia de, olha, tanto do nosso excedente de energia, ou todo o nosso excedente de energia, ou sei lá, tantos por cento da energia que a gente usa é direcionado para a mineração de Bitcoin, que gera tanto que, sei lá, 50% é hold para a empresa, 50% é vendido e feito para virar caixa, por exemplo. São É, ideias. e só o fato dela estar sendo vendida imediatamente, sei lá, minerou e vendeu,
e apurou o lucro em dólar, me faz ainda mais parecer um uso industrial da coisa, sabe? Aquilo se torna apenas uma commodity, sabe? Você minerou a commodity, tá aqui, toma, põe no mercado porque isso está aumentando o meu lucro. É como se uma empresa de energia elétrica fosse mais eficiente se ela minerasse ouro. Ela não está interessada em ouro no final das contas. Ela está interessada em aumentar o lucro dela em dólar. E este uso, né? Assim, o cara vai pegar o ouro e vai fazer o quê? Vou ficar rodando o ouro aqui para fazer poupança com ouro. Não, a empresa quer. Não é o business dela. Então ela vai lá e vende no mercado. O Bitcoin pode se comportar dessa mesma forma e ele faz isso mais rapidamente, o que às vezes deixa a gente sem perceber esse detalhe, né? Ele está sendo usado como commodity. Você minerou, né? Você monetizou a sua energia via Bitcoin através de uma commodity, só que você faz isso tão rapidamente, esse swap, ele vira balanço em dólar tão rápido, que você às vezes se perde no raciocínio do que aconteceu, né? É uma indústria de energia utilizando a mais alta tecnologia das indústrias de chip e desenvolvimento de hardware, e até software, né? Porque os softwares mais eficientes estão levando vantagem nisso, sendo utilizado para monetizar uma energia que antes seria desperdiçada ou perdida, para gerar esta commodity. Essa commodity vai para o mercado para aumentar o balanço da empresa em dólar no final das contas. Quer uso mais industrial que isso? Cara, tem. Então, eu vou citar aqui um uso não monetário do Bitcoin dentro de uma indústria, só para a gente ilustrar ainda mais esse ponto, que eu acho que é interessante. Mas antes dele, eu queria falar um negócio que eu acho também interessante para fins assim. Eu acho que serve para todo mundo, mas falando principalmente de indústrias, considerando empresas que talvez tenham possibilidades maiores de gerar esse Bitcoin por meio de mineração e etc. A gente entra também na possibilidade, se caso, né, as pessoas me ouvirem mais e me seguirem no Twitter, da empresa pegar esse Bitcoin, receber esse Bitcoin através da mineração e fazer o quê? Conseguir fazer trocas voluntárias com fornecedores que vão aceitar Bitcoin na venda dos produtos deles. E aí, assim, Sim. já é uma outra coisa. Claro que demanda adoção, demanda educação, demanda N coisas, mas aí você já migra para aquela parte da economia circular, onde não incidem impostos sobre circulação, porque a gente já fala, nem sobre consumo, né, igual a gente costuma falar. Mas, enfim, o outro uso que eu já havia comentado mais cedo ainda nesse episódio, mas que é interessante a gente avaliar, porque eu acho que eu comentei isso em algum momento no Twitter essa semana, que era a parte cartorária, né? De você usar inscriptions e a possibilidade de escrever coisas na blockchain do Bitcoin, porque aquilo fica salvo, aquilo fica inalterável e etc. É claro que vão surgir formas mais fáceis, mais simples de você interpretar esses dados, mas eu comentei isso recentemente acerca, acho que era mudança do venda de imóveis, por exemplo. A gente estava falando numa situação acerca de precisava movimentar o imóvel de não sei quem para não sei quem, mas tem tais taxas e impostos e mais os impostos novos que estão vindo para quando a pessoa morre no Brasil e etc, né? E aí eu falei exatamente isso. Se você tivesse uma aceitação geral, né, de pessoas que aceitassem registros na blockchain, em vez de registros cartorários, você já eliminava totalmente o gasto com o cartório. E, extrapolo, você eliminava também essa situação de tem que pagar um imposto tal, tem que pagar ITCMD, tem que pagar esse monte de coisa. Não. Quem tem que validar o que está ali não é o governo, não é o cartório que é funcionário do governo. É simplesmente a blockchain que vai manter aquilo e que isso pode ser verificado por todas as pessoas, igual o Bitcoin faz hoje. Todo mundo pode verificar que uma transação é verdadeira.
E aí, se você tem um cartório, entre aspas, né, em blockchain que funciona dessa forma, você elimina totalmente a necessidade dessa validação. E aí você extrapola essa ideia para uma empresa que faz contratos, você extrapola isso para uma empresa que tem que fazer negócios grandes, seja carros, seja produtos, seja um contrato de venda, compra de, sei lá, empréstimos, ou mesmo passando ou um prédio, estou vendendo o prédio da empresa, beleza, registro cartorário na blockchain, papum, acabou. Opções. Cara, é as pessoas usarem e darem credibilidade a isso. Só tá faltando a questão da confiança humana. O resto, o sistema tá funcionando, né? As pessoas começarem a fazer isso. Exatamente, né? Mas Vamos para a notícia? vamos, deixa eu mudar a minha aba aqui. Bom, notícia recente, né? No caso de quando estamos gravando esse episódio, a MetaMask anuncia cartão de débito com criptomoedas. A gente estava na discussão lá no Aê, Discord. O quê? Aí o quê? boa, Calma, não, não gosto. Mas eu só funciona comemoro. para você, porra. Não funciona para mim aqui ainda não. É, a gente estava nessa discussão no Discord, né, acerca de cartões de débito com cripto. Eu cheguei a fazer o da off-ramp, postei sobre isso no Twitter, e a gente discutiu um pouco mais disso lá no Discord. Nosso Discord é gratuito, depois entre no link na descrição. E assim, eu não consegui usar o da off-ramp, ele não se cadastrava no meu Apple Pay, nem no Google Pay. Então, assim, não consegui usar, né? Tive que testar outras coisas. Agora a MetaMask vem, né, com esse anúncio de um cartão de débito com criptomoedas, o que é maravilhoso. É um cartão que fica no seu telefone, um cartão digital, né? Não, você não recebe o cartão físico, porque estamos em 2024, 2024 não vamos usar cartão de débito igual os romanos faziam, né? E aí a gente manda cripto para esse cartão, né? E aí você paga uma taxinha de conversão, é óbvio, nada na vida de graça, e paga suas compras em moeda fiduciária no mercado, seja onde você for, e desconta do seu saldo em cripto. Pô, maravilha! É muito interessante isso, principalmente para pessoas que já têm esse fluxo de criptomoedas muito maior, igual eu já expliquei que é o meu caso, está no episódio sobre a Sovereign Swap aqui no Bloco Podcast. De toda forma, a gente tem que analisar que esse cartão da MetaMask ele só está disponível no momento na Inglaterra. Mais aonde? Não foi nessa notícia aqui que eu tinha visto isso, não. Mas ele só está. Achei. Apenas Estados Unidos e Reino Unido para um grupo limitado de pessoas, porque teve uma lista de espera e etc. Então, assim, já começa por aí. Para você mandar dinheiro para lá, teria que ser o SDC ou o SDT e também o WETH, né, o Ethereum em outra rede. E eles só Uhum. aceitam rede linha, no caso, que é uma segunda camada da rede do Ethereum. Então, assim, porra, eu não uso rede linha, é uma das redes que assim, não é das mais usadas. Então, a gente imagina que daqui a pouco eles vão liberar para a rede da Binance, para Base, para Polygon, Arbitrum e por aí vai, que aí você consegue dar mais fluxo para isso, e também a gente precisa que libere para outros países fazerem uso desse cartão. Não é isso foi detalhe, algum seguidor me mandou isso, né? Troca VPN e faz o cartão. Eu falei, cara, não é só isso, eu preciso que a maquininha do mercado aqui aceite esse cartão. Então não é só eu trocar a VPN e fazer o cartão, porque fazer eu até faço, né? Isso é o de menos. Mas, enfim, são Sim, opções que estão surgindo, né? corre o risco de. Eu não sei se tem IOF reverso. Eu sei que por exemplo, se você faz uma compra com cartão internacional no Brasil, ele te cobra mais taxa, imposto, não sei. Ele cobra IOF. Toda vez que você faz uma Cobra? compra. Então o mínimo que ia acontecer é isso, né? O mínimo seria, né? Se É fosse porque assim, aceito. eu sei, por exemplo, você tem um cartão brasileiro, você faz ele no exterior, né? Ele vai te cobrar o IOF.
compra. Agora eu não sei o contrário. Se você tem um cartão Também, do exterior e faz no Brasil, eu não sei se cobra também. IOF. Cobra. Toda Não vez, toda cobra? vez que você faz, se tá fora do lugar, vai cobrar IOF. Tá. Então é isso, né? Ainda teria essa questão do IOF no Brasil. Mas assim, eu acho um piloto excepcional. Acho que É, tem que ter mesmo. Deixo a dica aqui, se a pessoa estiver utilizando, né, quando isso ficar mais popular e mais acessível a outros mercados, se a pessoa estiver utilizando por acaso a MetaMask parte de um set de anonimicidade, pelo amor de Deus, não me vai usar essa mesma MetaMask para solicitar o cartão, né? ah, Que aí acredita, cara, a gente tem que falar o óbvio, né? é Então, muito cuidado com isso, né? de toda forma, no nosso curso Fold temos uma aula de privacidade com o MetaMask. Pois é por isso que me lembrou na hora. Importante dar uma, quem quiser dar uma passadinha lá, enfim. Ou pelo menos acompanhem a gente no Discord, que a gente deixa alguns conteúdos gratuitos interessantes que dá para você pensar enfim, coisas que a gente não fala muito no Twitter, porque a Não discussão cabe. pública não cabe. Tá certo, pessoal. Então, primeira coisa, quero agradecer bastante as pessoas. Eu tô vendo, a gente tá olhando os números aqui. Estamos até um pouco surpresos com os números, né? Assim, a gente demorou bastante para chegar às 10 mil reproduções nas estatísticas e já estamos quase em 17 mil em pouquíssimo tempo depois dos 10 mil. Tá realmente legal participação, estão deixando comentários, então agradecer, né? Também lembrar, se tiver no YouTube, no canal do Cripto TV, deixa o like, faz um comentário aí, ajuda, manda esse episódio para alguém que possa ter sido útil, principalmente para as pessoas que falam que não tem uso industrial no Bitcoin. Mostra esse episódio, pode ser uma forma de não mudar o pensamento da pessoa, mas enfim, abrir um debate a partir de um embasamento, né? Então, a partir disso, teria que ser discutido por que não acredita a partir dos pontos aqui apresentados, né? Deixa o debate mais rico, tá bom? E é isso. Ficamos por aqui e tchau.